Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma live sobre homeschooling. Vamos falar sobre os aspectos pedagógicos dentro do homeschooling, uma dúvida que muitas famílias têm. E hoje nós queremos sanar essas dúvidas, trazer algumas informações para as famílias. Vamos aguardar. Hoje a nossa live é com a Ângela Ferraz, proprietária da Oficina do Estudo. Vocês estão me ouvindo bem? Está muito baixo? Então a nossa live é com a Ângela. A gente vai falar sobre os aspectos pedagógicos e acho que a Ângela já está chegando. Lembrando, pessoal, que nós temos uma aula gratuita e online no dia 6 e eu quero convidar vocês para participarem dessa aula e o link para se inscrever nessa aula está na minha bio. Eu quero que quem quiser participar, quem quiser conhecer mais sobre o homeschooling, quem quiser aprender a se preparar para o homeschooling, se inscreva no link que está na minha bio. É necessário se inscrever porque a live vai ser através do YouTube. E lá, depois da inscrição, vocês vão receber todas as informações. A Ângela já está chegando aqui para a gente conversar um pouquinho. Seus amigos, aquelas pessoas que têm muitas dúvidas sobre a educação domiciliar, sobre o homeschooling, convidem os seus amigos para poder participar conosco. Boa noite, Ângela, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Que prazer estarmos de volta. É um prazer, o prazer é nosso, né? Falar sobre a educação domiciliar, um assunto tão importante para nós. Então, eu falo que é apaixonante, né? Porque depois que a gente conhece a educação domiciliar, a gente se apaixona e a gente não quer sair mais. Nossa vida, o nosso dia a dia é a educação domiciliar. É Então, verdade. e hoje acho que a gente tem bastante assunto para falar, né, Ângela? Muito assunto e assuntos importantíssimos, né? Principalmente para quem optou, então, né, por esse estilo de vida, por essa liberdade educacional, né? Lembrando que é uma liberdade, mas com responsabilidades, né? E a documentação pedagógica, essa organização pedagógica é o que mantém, né? Essa paz, essa tranquilidade dentro da educação domiciliar. Excelente. Então, Ângela, eu queria que você... A Ângela, para quem não sabe, ela é proprietária da Oficina do Estudo, que ela fornece, ela traz um apoio todo especial para as famílias que fazem educação domiciliar, né, para as crianças, muitos alunos nós já temos, e, e eu quero que a Ângela hoje ela vai falar sobre todo esse apoio que ela fornece ali para as famílias educadoras, sobre a importância de tudo que ela traz para nós. Eu já sei disso, mas eu quero que os outros saibam também. E aí, Ângela, eu queria que você se apresentasse, né, sobre a Oficina do Estudo, como que nasceu a Oficina do Estudo, quanto tempo já faz que vocês têm ali a oficina, sobre esses aspectos eu quero que vocês se apresentem para nós. Então, tá bom. A Oficina do Estudo, ela nasceu lá em 2012, né? Já tem uma caminhada aí, é mais de uma década, né? Lá em 2012. E ela nasceu de um anseio que eu tinha como professora de oferecer algo a mais para as crianças que fosse além da escola. Então, eu, como professora, dentro de uma sala de aula regular, eu percebia o quanto as crianças estavam em defasagem, mesmo estando 4 horas, 5 horas dentro de uma sala de aula. Então, a oficina ela nasceu desse desejo. Eu sou da área das letras, a minha primeira formação é letras, eu também sou pedagoga, psicopedagoga, educadora especial. Então, dentro dessa gama toda, eu vi a necessidade de os alunos terem algo extra, além da sala de aula, para reforçar, para trazer um apoio, um suporte melhor, né, tanto para as famílias quanto para as crianças. E daí nasceu a oficina do estudo. Num primeiro momento, a oficina trabalhava só com reforço de português, né, salinhas de reforço.
depois entrou matemática, com o passar do tempo entrou inglês, aí concursos públicos, enfim. A oficina do estudo hoje, ela conta com uma gama muito grande de possibilidades dentro da empresa, né, que começa desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. Nós temos também um estúdio de música, uma escola de música dentro da oficina, temos uma escola de idiomas, né, temos o atendimento da educação infantil, prézinho, A e B, temos reforço, clubinhos de estudo, e também o ensino médio. Isso tudo na modalidade presencial. Nós atendemos reforço escolar, atendemos famílias que percebem que as crianças precisam mais que a escola, enfim. E além disso, nós temos toda uma escola online, um atendimento online, né? Como é que funciona isso? Então, a gente já atendia muitos estados com esse acompanhamento pedagógico, né? As famílias nos contratavam, então a gente já trabalhava no contraturno, atendendo muitas famílias. E depois, com o passar do tempo, a gente conheceu, então, a educação domiciliar, né? Eu conheci a educação domiciliar através da Magda, né, que foi tua parceira de live aí na segunda-feira, uma live excelentíssima, de primeira, assim, que trouxe muito conteúdo para as famílias, né? E a Magda falou uma coisa muito importante, que a educação domiciliar, ela nos escolhe, né? Eu, quando ouvi falar, eu me apaixonei. De primeira, assim, eu me apaixonei. E aí, então, eu comecei a estudar muito sobre isso, né? Depois a gente acabou conhecendo o teu trabalho também, né? E a gente participou da Expo. E ali, então, abriu-se o leque realmente para entender esse universo que até então era novo, né, para todo mundo. E então, assim, a partir disso, a gente percebeu assim que a educação domiciliar, ela tem um espaço gigantesco, tanto no nosso coração quanto no Brasil todo. São muitas famílias que fazem, né? E é isso que a Magda trouxe aquele dia de que é a educação domiciliar que nos escolhe. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade, porque quando a gente começa a estudar e a gente começa a entender o quanto de potencial que a gente pode trabalhar com as crianças, o quanto do potencial das crianças pode ser trazido para fora, digamos assim, é algo inacreditável, surpreendente. E partindo disso, a oficina ampliou então o seu leque de atendimentos e trouxe esse suporte, esse apoio pedagógico a todas as famílias que trabalham com a educação domiciliar. A oficina, ela é uma assessoria pedagógica. Ela não faz o homeschooling propriamente dito dentro da casa das pessoas. O homeschooling, o próprio nome diz, educação em casa. É a família que faz. Mas nós trazemos um suporte muito grande, principalmente para as famílias que estão começando. Aquelas famílias que querem muito fazer, que precisam de currículo, que precisam de material de qualidade, que precisam dessa ajuda, desse suporte, né? Então, a oficina do estudo, ela tá ali, hoje atendendo a todos os estados praticamente do Brasil, mais de 200 famílias sendo atendidas, né? Diariamente, a gente pode dizer isso, que praticamente é todos os dias, né? E a gente tem visto, então, assim, o avanço das crianças, o avanço das nossas famílias e essa parceria de trabalho, né, que deu muito certo, né? Um projeto totalmente organizado e pensado para ajudar as famílias que estão do outro lado, né, buscando esse suporte e essa ajuda. Excelente. Nós vemos assim que a oficina do estudo, ela supre as famílias, né, em uma área, na área pedagógica, né, uma carência das famílias. Por quê? Porque quem não é da área pedagógica, né, às vezes se preocupa, a maioria se preocupa. Ah, eu não sei como que eu vou fazer, eu quero muito fazer educação domiciliar, mas eu não sei como tratar com o meu filho, eu não sei o que ensinar, eu não sei o que eu preciso fazer, quais os conteúdos que eu preciso ensinar, o que a legislação brasileira diz, né? E e é muito importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque naquilo que os pais, né, não têm disponível, a oficina do estudo hoje, ela está preparada, tá? Tem todo o suporte para as famílias. Então, hoje nós trabalhamos, né, para quem não sabe, nós trabalhamos a educação domiciliar, a parte jurídica e a parte pedagógica, nós estamos alinhados.
Então, é muito importante isso, por quê? Porque eu me utilizo muito da oficina na hora de apresentar um documento para o juiz, na hora de apresentar um documento para o conselho tutelar. Por quê? Porque tudo que é necessário, eu recorro à oficina e eles têm esse documento para nos fornecer. Então, o meu trabalho não seria o mesmo se eu não tivesse a oficina para me dar esse suporte, para me dar esse apoio. Porque quando eu ligo para as meninas, né? Lá, véspera de feriado, ó, me ajuda nisso, resolve isso aí para mim, atende essa família que está precisando. Eles vão e dão esse suporte. Então, por quê? Porque eles sabem o que é educação domiciliar. Eles sabem como que funciona, eles sabem analisar as crianças, enxergar as crianças. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as avaliações diagnósticas, que eu acho excelente, né? Que eu utilizo muito no meu trabalho, no dia a dia, né? Para todas as famílias, a avaliação diagnóstica, e a gente tem observado muitas coisas e tem descoberto muitas coisas dentro da avaliação diagnóstica. Então, o nosso trabalho hoje, unido, né? A gente se une na hora de apresentar uma documentação, de preparar uma documentação, e a família ela fica amparada, ela fica preparada. E isso é muito importante para todas as famílias educadoras. Nós precisamos disso hoje, porque se o jurídico anda alinhado com o pedagógico, anda alinhado com o familiar, o homeschooling daquela criança, a educação domiciliar daquela criança é diferente. Porque a família está preparada, né? Eu prezo muito sobre isso. Eu falo diariamente sobre a preparação. Todas as famílias precisam estar preparadas, né? Tanto na questão familiar, quanto na questão pedagógica, quanto na questão jurídica, né? É um leque de informações que nós precisamos trazer para as famílias para que elas estejam preparadas. Quando a família está preparada, ela vai seguir em paz. Porque qualquer coisa que precisar, ela sabe onde ela vai recorrer. Ela vai fazer uma ligação, ela sabe que o outro vai responder para ela. E é isso que a oficina do estudo faz hoje. E aí, Ângela, eu queria falar, perguntar para vocês, para você, que você pudesse explicar para nós, como que se dá esse contato com a oficina. Então, por exemplo, hoje uma família fez uma assessoria jurídica, né? Eu passei todas as informações, preparei documentos, e aí a gente indica a oficina para que eles possam recorrer ao material para poder ter um material individualizado, um material de acordo com a BNCC, porque nós prezamos muito isso. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, porque nós preparamos a família para iniciar, mas aí ela tem que ter um pedagógico, né? Não é só iniciar, porque ela criança, o que é crime hoje, né? Homeschooling não é crime, a gente tem que colocar isso e apresentar isso muito bem explicado. Homeschooling não é crime, o que é crime é abandono intelectual. E é por isso que a gente precisa do pedagógico, porque se a gente não comprovar que não existe o abandono intelectual, né, ele pode ser configurado como abandono intelectual. E isso é uma preocupação nossa. Quem está em homeschooling não está em abandono intelectual, não existe isso. Só que a gente precisa comprovar em documentos, né, com todos os registros, tudo que é feito dia a dia. Por quê? Porque nós não temos uma regulamentação ainda no Brasil, né? Já passou pela Câmara dos Deputados, nosso projeto de lei já foi aprovado, está no Senado, e se Deus quiser, logo vai ser aprovado para que todas as famílias possam fazer em paz. Mas enquanto isso, nós precisamos fazer o nosso papel de comprovar tudo que é feito. E aí, Ângela, então explica para nós sobre a importância da oficina e como que se dá esse trabalho da oficina. Então, eu encaminho um cliente para você e como que funciona, né? Eu indico a oficina para as famílias, como que funciona quando ela chega aí na oficina? Então, vamos já começar do princípio. A oficina do estudo, ela não é uma escola regular. Nós não Uhum. certificamos ninguém com conclusão do ensino fundamental ou médio. Não existe educação à distância regulamentada no Brasil. O que que nós fazemos? Nós auxiliamos as famílias que vêm nos procurar por já conhecer a educação domiciliar, por já ter optado por isso, né, e por querer uma ajuda, um suporte. Então, quando a família vem pra gente, que ela não conhece nada sobre educação domiciliar, que ela nunca ouviu falar, ela só tem uma vontade no coração porque ela, primeiramente, já se apaixonou, mas ela não sabe como fazer, imediatamente a gente já encaminha primeiro para o jurídico.
A gente orienta, converse com o advogado, a gente sempre encaminha a doutora Deise, que é a nossa referência, conversa com o advogado, entende como a educação domiciliar funciona, vê se é para tua família, né? Porque como a gente sempre fala, Uhum, às vezes a educação domiciliar ela não é para todo mundo. E uma uhum, coisa que a Magda falou, que vocês comentaram na segunda, que é de suma importância, que é a ideia de que não é que quem faz educação domiciliar odeia a escola. Nós não somos contra a escola, muito pelo contrário. A escola tem a sua importância e a educação domiciliar tem a sua importância. Cabe à família escolher o melhor método, a melhor organização familiar, o melhor estilo de vida e o melhor interesse do seu filho. Eu sempre digo, quem define isso é o melhor interesse da criança. É a família que sabe sobre isso, né? Então, assim, quando a família vem pra gente num primeiro contato, e a gente começa a conversar com a família e percebe que a família ela não conhece sobre educação domiciliar, primeira coisa que a gente faz é encaminhar para um atendimento jurídico. Certo? Então a gente encaminha, daí a família vai lá, faz o atendimento jurídico. Às vezes ela prefere esperar isso para um segundo momento e tá tudo bem. Quando a família já vem da assessoria jurídica, a gente já pode começar um trabalho imediato. O trabalho é como se fosse uma reunião com a família, uma entrevista, a gente já organiza com a família uma avaliação diagnóstica para ver como a gente está pegando essa criança. Se a criança já veio, já frequentou a escola ou não, quanto tempo faz que a criança saiu da escola, se a criança ainda está na escola, se a criança nunca foi para a escola, todos esses dados são muito importantes para a gente começar a organizar a documentação. Partindo disso, é aplicada uma avaliação diagnóstica, a qual a gente faz uma parceria com a família, porque homeschooling é igual família. Né? Não existe uma empresa que vai fazer o homeschooling dentro da casa do pai e da mãe. Quem faz isso é a família. A gente assessora. Então, a família que vem para a gente, que já foi escolarizada, a gente trabalha de uma maneira. A família que nunca foi para a escola, a criança que nunca foi para a escola, ela já tem outro ritmo de estudo. Né? E a criança que frequentou a escola, mas está há 2 anos, 1 ano afastada da escola, é outra metodologia também. Então, o que que a gente faz? A gente faz avaliação diagnóstica para a gente descobrir o nível dessa criança. E dentro da educação domiciliar, geralmente as crianças que vêm da escola, elas vêm com muitas defasagens. E é na avaliação diagnóstica que a gente consegue descobrir isso. Às vezes, a criança tem idade, né, de uma criança lá de 7º ano. Quando a gente vai aplicar as avaliações diagnósticas, o nível dela está de 5º ano. Na parte da gramática, na parte da matemática básica, na parte ali das interdisciplinares, história, geografia, ciências, enfim, a criança está muito defasada. Como que a gente organiza isso? A gente faz uma recuperação das bases primeiro, para depois colocar a criança, então, no seu ano série real. Por quê? Porque o homeschooling é isso, é essa liberdade, que muitas vezes na escola não tem. A criança está no 7º ano, no 6º ano, ela vai ver aqueles conteúdos independente dela saber ou não, ela tem que ver aquilo ali. E a preocupação é conteúdo e conteúdo e conteúdo. Então, o que que a gente faz na oficina? A gente nivela isso num primeiro momento. Coloca a família a par de como está a situação, né? E acha o melhor caminho junto com a família. Nós oferecemos muitos pacotes, pacotes bem diferenciados, pacotes básicos que não tem aula ao vivo, só tem documentação, carteirinha do estudante, o vínculo de um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, para estar sempre com a gente, né? Qualquer situação que acontecer. Nós temos pacotes intermediários que tem toda a documentação também e tem aulas a cada determinados tempos, 15 dias, por exemplo, e pacotes avançados que tem aula semanal. Né? Mas lembrando, né, nós trabalhamos de uma maneira um pouco diferente, que talvez as famílias estejam acostumadas. Nós trabalhamos pautados na BNCC. E aí entra uma polêmica, às vezes, né? De famílias que não gostam da BNCC. Eu já vi muita gente dizer assim para mim, eu já tirei da escola por causa da BNCC. Eu já fiz isso por causa da BNCC. Mas a gente não está engessando ninguém. A gente só está fazendo aquilo que nós percebemos que vai dar um resultado ali na frente, se caso acontecer uma denúncia. E sobre isso também é importante a gente falar. Por quê? Porque às vezes as famílias acham que isso não vai acontecer.
né? Ah, não, não, comigo não. E às vezes elas se encontram dentro de uma denúncia. E aí? Nós pegamos famílias muito organizadas, com todos os registros, com um planner lindo, inclusive um dos teus, né? Lindíssimo, bem organizado, tudo. E famílias que não fazem registro nenhum, que só Uhum. vão trabalhando e não vão registrando nada. Na hora de um processo, isso dá um problema sério. Então, como que nós organizamos? Nós organizamos o planner, currículo, planejamento, aulas. As nossas aulas, quando a família opta por um pacote avançado, nós temos aulas ao vivo com a equipe de professores. Né? Então, essas aulas, inclusive, eu deixo gravada num drive específico do curso, para que a qualquer momento, se a família precisar comprovar alguma coisa para alguém que a criança está estudando, nós temos a grade, as disciplinas, as avaliações que vão ser feitas durante o ano, tudo certinho, salvo para cada família, para evitar, então, que a família venha a ser responsabilizada em algum momento pelo crime de abandono intelectual. Como tu disseste antes, não existe crime no homeschooling, existe crime no abandono, né? Uhum. E uma das nossas preocupações maiores também é a defasagem. É a defasagem. Hoje, por exemplo, se muitas das nossas famílias que chegaram recentemente fossem submetidas a algumas avaliações, teríamos alguns problemas. Porque as crianças, às vezes, elas vêm muito, muito fracas. Então, o importante, que eu já conversava outro dia com vocês, né? A gente falava sobre isso, a nossa preocupação é recuperar as bases. É Uhum. saber que a criança, com 15 anos, ela tem que fazer a primeira parte do Enseja. O Enseja fundamental. Então, se ela tá lá com 9, 10 anos e tá arrastando assuntos, ela não está conseguindo resolver, se para um pouquinho, se recupera as bases e se retoma, né? A Uhum. educação domiciliar é isso, não é aquele desespero escolarizado de uma lista absurda de conteúdos, mesmo a criança não sabendo, aquilo vai avançando, feito um rolo compressor, né? A gente pode parar, recuperar, com muitas famílias, nós sugerimos reduzir, né, aquele nível ali, dar um passinho para trás, para que a criança possa se sentir mais confortável e a gente nivelar bem aonde a criança parou. Assim como tem famílias que a gente tem que progredir, que a criança está Uhum. muito desenvolvida e a gente pode avançar ela de nível. Então, dentro da educação domiciliar, tem essa possibilidade. Mas a nossa preocupação de trabalhar alinhado às habilidades da BNCC, não como currículo engessado, né? O nosso material, a gente sempre fala que a nossa equipe, ela limpou o material o máximo possível, deixando somente ali os conteúdos que realmente são importantes para cada ano série e que teremos que dar conta, né, às autoridades caso a gente precise. Então, assim, muitos conteúdos que envolvem ideologia de gênero, envolve uma série de coisas, isso tudo a gente limpou do material. Pegou as habilidades práticas e objetivas e trouxe para dentro da nossa proposta de trabalho. Essencialmente o que é necessário. Essencialmente. Mas por que que a gente trabalha assim? Porque se a família em algum momento precisar prestar contas, né, para um promotor, para o Uhum. Ministério Público, para o Conselho Tutelar, eles vão avaliar se a família está cumprindo a nossa legislação brasileira, né? Então, muitas famílias nos perguntam sobre o currículo clássico, sobre vários outros currículos. Acho lindo, encantador e sempre digo, faça como currículo extra. Faça tudo que tu puder oferecer para o teu filho, faz. Uhum. Não Uhum. quer dizer que a criança vai ficar engessada naquilo ali. Com a liberdade que a educação domiciliar dá, a criança pode estudar as habilidades necessárias, né, para o seu ano série, para o seu desenvolvimento, mas também pode estudar o que ela quiser. Pode estudar muita coisa além de um currículo. Então, se tu chegar na frente de um promotor, de um juiz, enfim, e dizer para ele, ó, meu filho estuda tudo, tá tudo aqui registradinho, ó. Mas ele também faz o latim, ele também estuda retórica, ele Uhum. também faz um currículo clássico, ele também. Isso é soma, né? Não quer dizer assim, ai, porque muitas famílias dizem para mim, ah, a BNCC rasa, é fraca. E eu não discordo de tudo isso, mas a educação domiciliar, ela me permite que eu não fique só nisso, Uhum. Uhum. entende? Então,
Mas, como moramos aqui, tu bem sabe, né, Daisy? Quando a gente se depara com um processo, né? Como que a gente monta esse processo? É Uhum. pautado na nossa Na nossa legislação. É, legislação. é pautado no quê? Uhum. Currículo, planejamento, né? Com todos os documentos possíveis baseados na legislação que a gente tem no Brasil, né? Por quê? Porque senão ele pode ser levado como abandono intelectual. E se a gente não Exatamente. colocar essa documentação de acordo com o que é no Brasil, a legislação brasileira, nós estamos cometendo um erro. Então a gente tem que acrescentar. Eu sempre falo, alinha, acrescenta. Aluno? Traz aquilo que você acha que é bom para o currículo junto com a BNCC. Exatamente. Acrescenta latim, que nem você falou do latim, do que for de inglês, que a maioria faz, né? Acrescenta, porque é o teu filho. Você tem que É o teu buscar filho. aquilo que o teu filho quer, né? Aquilo que é interessante para o teu filho, aquilo que ele tem habilidade, aquilo que ele gosta. A família vai melhorando o currículo. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas nos perguntam, ai, mas é que, tipo, eu não gosto da BNCC, eu amo o currículo clássico. Eu também acho lindo. Uhum, Eu também. Só que eu não consigo entender como trabalhar um currículo clássico se a criança não sabe a base da matemática. uhum, A criança uhum, não sabe a tabuada básica, mas a mãe e o pai querem que ela trabalhe um currículo clássico. Se chegar na frente de um juiz e se a criança for submetida a avaliações, eles não vão cobrar da família um currículo clássico. Eles vão cobrar da família a nossa base. Então, por isso que a nossa orientação é sempre essa, a uhum. fazer o básico e trazer o que tem de extra para enriquecer o currículo. Então, se meu filho quer estudar inglês, se quer estudar espanhol, se quer estudar latim, se quer estudar russo, como nós temos famílias, né, amigos, conhecidos, que os filhos fazem aula, né, de várias línguas ao mesmo tempo, ótimo. Tudo que tu puder, né, colocar no currículo para deixar ele gordinho, para enriquecer ele, isso é muito bem-vindo, mas não deixar as nossas bases de lado, porque na hora de uma situação de ter que provar, não adianta eu chegar na frente do juiz e apresentar um currículo que não tem nada a ver com a nossa legislação. Nunca a gente vai ter a possibilidade, né, de conseguir uma autorização para a educação domiciliar. Uhum, E eu acompanho o teu trabalho, né? Como tu disseste antes, a gente se ajuda, né? E muitas vezes as famílias chegam, né? Às vezes para a gente já denunciadas, né? E nem são uhum, famílias que estão com a oficina. Bem pelo contrário, graças a Deus, temos pouquíssimas famílias que passaram por isso, pouquíssimas mesmo. Não dá para contar nos dedos, assim. uhum, Mas famílias que adquiriram plataformas de estudo, Brasil afora, porque tem muito disso também, e que na hora do processo ficaram uhum, abandonadas. uhum, uhum, Nem o contrato da empresa tinha o nome da criança. uhum, Ou a família, ou a empresa diz assim: não, eu não me envolvo. Como assim tu não te envolve? Né? Tu tá junto com a uhum, família. Se tu precisar ser arrolada no processo para dizer que essa criança estuda, que essa criança faz o currículo, tá aqui toda a documentação da criança, é obrigação da instituição de uhum, ensino. Estar uhum, junto. O que que nós fazemos para ficar mais próximos das famílias? Nós temos um grupo no WhatsApp, o grupo geral das famílias, mas as famílias têm os nossos contatos pessoais. Então, além de ter o contato da empresa, se surgiu a qualquer problema fora do horário, que demande uma situação assim, eles têm os nossos contatos. O meu contato pessoal, o contato da coordenadora, o contato da menina do administrativo. Nas enchentes agora, né? A gente estava aqui, para quem não é do sul, sabe que nós ficamos embaixo d'água, né? Graças a Deus, hoje deu um dia de sol aqui e fez 30 dias do caos total. Nós estávamos arrumando documentos para uma família denunciada que uhum, nem era da oficina do estudo. uhum, Mas a gente se prontificou e nós não tínhamos condições de mandar em WhatsApp, mandar documentos, porque nós estávamos sem internet. A coordenadora se comunicava com a doutora Deise através de SMS, uhum, uhum, montando o processo para poder uhum, ajudar essa família, uhum, que não tinha vínculo nenhum conosco. Mas a nossa documentação faria com que o processo que a doutora Deise estava tocando naquele momento
fosse mais completo, Uhum. fosse mais assim palpável para um juiz, para um promotor olhar e dizer, não, mas espera aí, essa criança que está estudando, essa criança tem, né, tem um amparo. E eu me preocupo muito com isso, né? Muito com isso, com essa ideia de que nunca vai acontecer nada. Aí não é um terrorismo que eu tô falando. Tu sabe muito bem, né, Deise? Não Uhum. é um terror. Existem poucas denúncias se comparado ao leque de pessoas que fazem educação domiciliar. O percentual é pouco, mas Hoje é 15%. quando acontece, né? Uhum. Se a gente não tiver preparado, a gente ganha 2, 3 dias para botar a criança de volta para a escola. E além das multas e situações seríssimas que podem acontecer. Então, eu sempre digo, sempre pergunto, a família já tem experiência com homeschooling? Já tem. Já faz 4 anos que eu faço, já faz 3 anos, então já conhece o processo, sabe como é que funciona. As famílias que chegam pra gente querendo conhecer, a minha indicação sempre é, faça uma assessoria jurídica. Uhum. Aprenda tudo, entenda os caminhos, aí depois decida. E a oficina está sempre à disposição, né, para poder ajudar. Então, assim, é raro a gente não conseguir atender a demanda de uma família. Porque se a família quiser só material, a gente tem. Se a família quiser aula, a gente tem. Se a família preferir mais documentação e material e currículo, que a família quer fazer tudo com a criança, a gente tem como ajudar também. Então, é do Uhum. básico mesmo ao mais avançado. E o que a gente percebe, assim, o rol de documentos que nós montamos para poder ajudar as famílias a se organizar e a também a deixar tudo pronto numa possível situação de ter que comprovar. Então, é currículos, Uhum. planejamento, material, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, um histórico do aluno, porque a gente consegue acompanhar o desenvolvimento. Porque, como eu disse, a gente tem um grupo no WhatsApp com cada família, ou grupo com grupinhos de famílias. E ali as famílias vão colocando todo o desenvolvimento das atividades, fotos, registros. A criança conseguiu fazer, ela teve dificuldade. Aí o pessoal chama lá a coordenadora, prof, preciso de uma ajuda para desenvolver essa atividade. E assim a gente vai trabalhando junto. Isso tudo é registro. Isso tudo fica guardado. A gente tem um drive para isso. Precisou, a gente puxa tudo ali com data, com foto, com tudo, né? Então, assim, é algo muito completo, muito completo. E que eu percebo que é necessário. E o mais bacana disso tudo, né? Agora, na segunda-feira, os Correios voltaram a funcionar aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus. A gente já vai começar a enviar para as famílias as carteirinhas do estudante, todas prontas, com QR Code. Nesse QR Code, atrás da carteirinha, já tem a matrícula do aluno, tudo digital. Né? Quem quiser confirmar se a criança é matriculada ou não, só escaneia ali, já tem a carteirinha a matrícula prontinha ali dentro. Do outro lado, já tem todos os dados da empresa para confirmar a veracidade disso tudo, né? E o mais bacana disso tudo também é que a gente é associado à ABED, né? Que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Nós não somos uma escola regular, nós somos um centro de ensino Uhum. personalizado, mas que oferece tudo, todo o suporte pedagógico e documental para qualquer família que queira ingressar hoje no homeschooling. E, Ângela, eu queria relembrar uma questão aí que foi falado, que você falou, que a gente precisa se preocupar com a legislação brasileira também, porque se caso essa criança precisar voltar para a escola, ela tem que saber o conteúdo, porque ela vai fazer um teste de nivelamento na escola, ela vai precisar fazer um teste de nivelamento, porque vamos dizer que ela ficou 3 anos em homeschooling. Para ela voltar para a série de acordo com a idade dela, ela vai precisar passar por um teste de nivelamento. Se ela passa por um teste de nivelamento, mas ela não conhece aquele conteúdo, ela vai regredir. E essa também Exatamente. é a nossa preocupação. Por quê? Então, a BNCC não é só porque a gente quer seguir a legislação brasileira. Sim, porque a gente tem que seguir o que é a legislação do Brasil, nós estamos no Brasil, mas também a nossa preocupação. Preocupação para não comprovar abandono intelectual, preocupação se precisar voltar para a escola, se for submetida a qualquer teste, essa criança vai Exatamente. conhecer, vai saber o que é o conteúdo que vai ser pedido numa prova. Lembrando que nós temos Enem,
seja com 15, seja com 18, né? E isso é extremamente importante, ter uma prova de vestibular depois. Então, a criança, o adolescente precisa estar preparado, eles precisam saber ela precisa ter esse conhecimento da BNCC. A BNCC, ela é uma base, é a base. Da base, você acrescenta aquilo que você quiser. Exatamente. Então, eu acho ela muito fraca. Tudo bem, ela é uma base. É uma base. Acrescenta aquilo que você acha importante, aquilo que você acha que é interessante, né? E aí você está amparado legalmente, o teu filho está preparado, em circunstância que puder acontecer, ele vai estar preparado, né? E é uma circunstância diferente. Então, a gente se preocupa por conta disso, né? Não é só porque a gente quer a base, porque nós Não, achamos que ela é extremamente importante, a base e os demais, né? exatamente. Como tu disseste, Deise, vamos pegar essa ideia, tá? A oficina hoje, ela atende a todos os estados do Brasil. Uhum, Por quê? Porque nós somos um centro de ensino online também. Se qualquer pessoa for lá no nosso CNPJ e olhar lá, diz o quê? Que a oficina do estudo, além de uma estrutura física aqui no interior do Rio Grande do Sul, nós somos um centro de ensino online. Então, nós podemos atender em qualquer estado do Brasil, em qualquer cidade. Lembrando que não somos escola. Então, a gente não precisa ter certificação do MEC, nada dessas coisas, porque nós não somos um centro de ensino regular. Nós somos um centro de ensino personalizado. Então, se a pessoa mora lá no Tocantins, ela pode ser atendida por nós, sem problema nenhum. Assim como nós temos alunos da Chapada Diamantina, Bahia, Nordeste, todos os estados do Brasil. Certo? Então, deixando claro isso, que eu vi que tinha uma perguntinha ali. Então, como não somos escola, temos liberdade geográfica para atender em qualquer estado. A nossa carteirinha do estudante, ela funciona em qualquer estado do Brasil, porque ela é uma carteirinha que comprova que a criança tem um vínculo com uma empresa, com uma instituição educacional. uhum, Essa carteirinha ela pode ser usada em centros de esportes, no transporte, em muitos lugares. Muitos dos nossos pais já usam desde o ano passado e nunca tiveram problema de, eu não consegui usar aqui em São Paulo. Nunca a gente teve esse tipo de problema, porque a carteirinha ela é um documento do aluno. Ela mostra que o aluno está matriculado numa instituição de ensino, que não é uma escola, certo? Porque homeschooling e escola não dá, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Outra coisa importante que tu disse, Deise, sobre a questão desse nivelamento. uhum, É a nossa maior preocupação. Já tivemos casos de crianças que quiseram voltar para a escola. As uhum, crianças quiseram voltar para a escola. E uhum, como a gente disse antes, a escola não é inimiga da educação domiciliar e nem vice-versa. Daqui a pouco a criança está em educação domiciliar, ficou 1 ano, ficou 2 e ela quer voltar. uhum, E se a criança quer voltar, a gente está falando do interesse da criança, né? Pode ser que o pai e a mãe ali naquele momento cheguem à conclusão de que sim, a escola é a melhor opção naquele momento. Aí a criança vai voltar para a escola. Como que ela vai voltar, vamos supor, para o 6º ano do ensino fundamental, se ela estuda coisas aleatórias, um currículo que não tem nada a ver com o nosso aqui brasileiro, como que essa criança vai fazer o nivelamento? Ela pode chegar lá e mostrar uma defasagem uhum, absurda. E aí a uhum, família vai se complicar. Por quê? Porque como que essa criança está no 6º ano e não sabe os conteúdos do que ela tem uhum, direito pela lei de saber e de aprender? Mas ela estuda um currículo lá não sei da onde. Não importa. Ela tinha que estudar o currículo americano, sei lá, canadense, irlandês, sei lá, qualquer currículo. Mas o básico do nossa legislação ela tem que ter. Como que a escola vai aceitar essa criança de volta? Que nível essa criança uhum. vai estar? Aí vai ter que entrar advogado, vai ter que entrar uma série de coisas, porque daqui a pouco a criança tem lá a idade de 6º ano, mas o nível dela tá de 3º, como aconteceu com os nossos nivelamentos aqui, que a gente presenciou muito isso. A criança tá lá no 9º ano, mas o nível dela é de 4º ano. Não sabe adição Uhum, e subtração básica, mas a uhum, idade dela é de 9º ano. Aí como é que faz para resolver isso? Né? Assim como pode acontecer do contrário. A criança estar com idade de 6º ano, a escola nivela ela tem conhecimento, habilidade desenvolvida para um 8º ano, para um 7º ano. E o que acontece daí? A progressão dessa criança. uhum. Então, é o
que eu digo, não se a educação domiciliar não tem a exigência do gesso curricular. Não tem, mas nós precisamos partir do básico. A gente precisa ter o básico, entendeu? Não adianta a gente fazer mirabolâncias, tá? Porque a gente não vai impressionar o juiz com nada. Se a criança for submetida a avaliações, ela vai ser submetida à nossa BNCC, gostando a família ou não gostando. Nós moramos aqui. E enquanto a gente está nessa ideia de regulamentar, o mais aconselhável é manter tudo na ordem, documentação, currículo, registros, e aí sim ampliar o leque para outras coisas que a criança pode vir a fazer, né? Até porque o projeto de lei que está para ser aprovado, que já está no Senado, é uma exigência, é a BNCC, né? Então, se a exigência já está no projeto de lei e nós queremos esse projeto de lei aprovado, temos que nos alinhar à BNCC. Por quê? Porque a ordenança do projeto já é BNCC, né? Então, já passou pela Câmara dos Deputados, já foi aprovado e vai ter que seguir a BNCC. Então, a gente tem que alinhar desde já. Por quê? Desde Porque já. se eu precisar comprovar, qualquer um juiz, um promotor que vá orientar, que vai a receber essa família, ele vai buscar pela BNCC. E nós Porque já quando a gente fala nos temos, né? processos a respeito da educação domiciliar, nós colocamos o projeto de lei. Então, nós temos que colocar o projeto de lei, e o projeto de lei tem que estar amparado com a educação domiciliar daquela criança, né? E assim, né, Daisy, por exemplo, eu já sofri muitas críticas de muitas famílias. Ah, não, BNCC não. Ah, não quero ouvir falar, tenho nojo, isso é ridículo, é até de lixo. Eu já ouvi, já chamaram a BNCC. E eu não tenho por que discordar, tá tudo bem. Cada um com o seu, cada qual. Mas esse negacionismo que existe às vezes, do tipo, eu nunca vou ser denunciada, comigo nunca vai acontecer nada, foi o que levou muitas famílias agora a virem atrás da gente para poder buscar essa documentação, para poder buscar esse suporte. Porque, como eu disse antes, ninguém é obrigado a viver de BNCC, a viver engessado, mas tenha o básico. E depois tu faz com o teu filho o que tu quiser, uma imensidão de oportunidades. Tipo, a gente tem muitas famílias como exemplo. Aqui em Santa Catarina mesmo, nós temos uma família assim que eu admiro muito, né? E eles os filhos fazem muitas coisas além da BNCC. Então, assim, eu olho para aquilo e digo, meu Deus, tu é perfeito, Senhor. Como essa família conseguiu conduzir essas crianças, né? É leitura, é jogos, é um negócio assim, ó. Latim, é inglês, É inglês, russo. É um negócio assim de admirar. Mas eu tenho certeza absoluta que eles têm tudo organizadinho também dentro da nossa base. Então, isso é muito importante. Porque a gente se preocupa não só com o desenvolvimento, mas se preocupa também com a segurança das famílias, né? Enquanto a gente está nesse limbo, digamos assim, de que não estamos regulamentados, mas não estamos proibidos, né? A gente tá assim num nicho assim, né? A gente precisa se munir, se policiar, se organizar. Se chegar na minha casa, tá? Nunca aconteceu. Faz 8 anos que eu faço homeschooling, nunca apareceu o conselho tutelar. E se ele aparecer? Eu tenho que me fazer essa pergunta. E se ele aparecer, o que eu vou fazer? Eu preciso estar preparada. Né? E como tu diz, vamos ter que receber com café, muito bem recebido, conversar muito bem. E às vezes, ali o pessoal do conselho, eles não têm um entendimento sobre o que é a educação domiciliar. Se eu conseguir mostrar para eles tudo que eu faço com os meus filhos, tudo bem, mas daqui a pouco eu mostro, eles não entendem, eles já me jogam lá no Ministério Público. E aí? Né? Então, eu vejo, assim, um grupo de pais muito preocupados, organizadíssimos, que, assim, nota 10. Se acontecer qualquer coisa, eles têm tudo, dia a dia, hora a hora, fotinho, registro, currículo. E tenho também pais que não se preocupam com isso,
Não, não vai acontecer nada, Deus cuida, né? Eu acredito muito nisso também. Mas a nossa parte, a gente precisa fazer. Pra gente não ser pego de calças justas, né? Como a gente viu muitas famílias que foram. E aí Uhum, faz o quê? Né? Tem que botar a criança de volta pra escola. Aí a criança tá defasada, tem trauma da escola, não quer voltar. E aí vira um conflito muito grande para resolver, né? uhum. E, Ângela, eu queria falar também um pouco, porque eu tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas sobre crianças autistas, né? E eu sei que na oficina tem muito exemplo de crianças autistas. Então, as mães sempre me perguntam: ah, mas criança autista pode fazer educação domiciliar? Pode, né? Dependendo, é necessário, Exato. né? por, devido à inclusão, devido a uma série de fatores, e na educação domiciliar ela vai estar muito melhor orientada, cuidada. Por quê? Porque é a mãe que vai auxiliar essa criança. Então, a mãe vai ter toda uma paciência, vai ter uma didática ali para trabalhar com a criança, vai ser orientada o que ela deve fazer. Então, é um diferencial para a educação e o desenvolvimento, né, do intelecto dessa criança. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para nós, na oficina, sobre as crianças autistas. O que que a oficina oferece para essas crianças autistas? Então, Daisy, nós temos vários alunos autistas no presencial e também no homeschooling. Como é que funciona, né? Primeiro, como eu disse, a gente faz uma conversa com a mãe, com a família, com o pai, enfim, né? Com quem está cuidando dessa criança, para ver qual é a situação, se a criança já foi para a escola ou não. E geralmente as nossas crianças que vêm para o homeschooling já tiveram experiência escolar. E muitas delas estão em profundo sofrimento. Né? Nós Uhum. tivemos agora uma experiência de um menino que ficou, inclusive ele está no perfil aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá depois, ele está tocando o teclado lá, né? Aquilo ali foi uma vitória pra gente, assim. Ele estava dentro da escola há muitos anos, praticamente não alfabetizado, né? Ficava lá pintando no fundo da sala de aula, porque a inclusão, na verdade, às vezes ela não acontece, né? A gente sabe que é um nome muito bonito, mas que na prática não acontece. A criança é mais excluída na inclusão do que incluída, né? Então a gente pegou a situação dessa família e ele começou a ser atendido por nós. Em 2 anos ele foi alfabetizado. Ele aprendeu a lidar com dinheiro. Ele ficou encantado quando ele descobriu que ele podia comprar coisas com Uhum. dinheiro, porque ele não tinha experiência nenhuma com isso. Ele estuda história, geografia. Ele tem um dom para música, mas que ele não sabia. E quando nós levávamos ele no estúdio, ele tinha medo, ele não queria. E hoje ele ama entrar no estúdio, ele vai sozinho, a mãe dele já comprou um teclado para ele já está tocando, se apresenta nos eventos da oficina. Então, assim, essa foi uma experiência aqui na nossa estrutura física que nos marcou muito. De uma criança estar 7, 8 anos dentro de uma escola e não ser alfabetizada. E estar se formando e não ser alfabetizada, não ter tido um planejamento adaptado para ele, nada. Mas ele estava incluído. Ele estava incluído. Então, como que nós tratamos disso aqui na oficina? A gente faz planejamento adaptado, material, às vezes o material tem que ser adaptado. Quando a criança consegue assistir aula, nós temos casos de autistas que têm aula online, ao vivo, né? Então, assim, a equipe de professores já é preparada para atender esses alunos, né? No tempo deles, do jeito deles, né? E então nós temos essa possibilidade, e quando a criança não pode ter aula ao vivo, ela não consegue por algum motivo, né? Depende do grau também do autismo ali, enfim, né? Como a criança está no desenvolvimento, a gente trabalha com a família, com a mãe, faz o planejamento, manda a atividade, manda o currículo, manda o conteúdo, como aplicar, como entender o processo, daí a gente trabalha com a família e a família trabalha com a criança em casa. Uhum. Quando a criança pode ficar com a gente, como é o caso de vários que nós temos, aí nós mesmos ministramos as aulas, gravamos, e é uma alegria, assim. Se eu pudesse mostrar para vocês, assim, o desenvolvimento das crianças, assim, é inacreditável, inacreditável, Uhum. né? Então, assim, eles têm muitas condições, eles têm muito potencial. O nosso Nicolas aqui, um aluno incrível que escreveu um livro.
Em 2 anos na oficina ele escreveu o seu livro. E o livro dele foi publicado, foi materializado, foi editado o livro dele. E há 2 anos atrás ele estava na escola, no fundo da sala de aula, pintando o tempo todo. E ainda sendo considerado um atrapalho, muitas vezes, né? Tá lá, atrapalha a turma, tá lá, não sei o quê. Então, assim, e não é culpa, não tô culpando, é que falta preparo, né? Às vezes a prof tá lá, ela tem que atender 30 crianças dentro Uhum. da sala de aula, aí tem 2 autistas, tem aquele que tem outro laudo, tem outro, e é muita coisa para um profissional, porque tem muitas escolas que não tem monitor, não tem ninguém para ajudar, e aí entra o despreparo também, até emocional, né? Pedagógico, enfim, e a criança acaba ficando lá, o tempo vai passando, e a criança vai ficando lá, e é uma tristeza, e a família, quando a criança não começa a sofrer bullying, né? Não começa a ser triste lá dentro da escola, Uhum. né? Sabendo que ela pode ter essa possibilidade para ela de aprender tanto. Tanto. O nosso aluno aqui, ele ama geografia. Ele ama. E quando nas aulas de história ele quer viajar, a gente usa o Google Earth com ele, aí a prof viaja nos museus com ele, por tudo ele ama. Ele ama. Quando ele vai para a cozinha para aprender alguma coisa, né? Porque as profs sempre organizam as aulas para a família fazer prática em casa também, né? Umas aulas práticas. Então, assim, medidas não convencionais, que a criança vai aprender lá a fazer uma gelatina, fazer alguma coisa em casa, isso tudo faz sentido. Faz sentido para Uhum. ele. Eu lembro da emoção da mãe dele quando viu ele perto da gente, dando a mão, abraçando. Hoje ele comemora o aniversário dele na oficina, com os professores da oficina. É todo ano, desde que ele entrou, ele comemora, ele leva doce, salgado, e a festa dele acontece na oficina. Uhum. Então, assim, isso para nós é muito gratificante. E mesmo os online, eles ficam mandando mensagem. A gente tem um menino que é autista, que está no online, ele manda mensagem: prof, já estou na sala. Uhum. E quando a gente iniciou com ele, ele não abria a câmera. Ele não ficava 15 minutos na frente da tela. Hoje ele fica 1 hora e meia, tranquilamente. E ainda está quase perto do horário e já avisa que está na sala aguardando. Então, assim, é muito sentimento envolvido, assim. É uma caminhada que se faz com a Uhum. criança, com a família, e vendo a criança feliz. E uma criança autista, ela tem muita chance, né, Daisy, de comprovar com todo o Uhum. documento, com tudo certinho, essa necessidade de estudar, né, Para de fazer remota, né? para muitas crianças, né, existe uma necessidade, né? Então, por isso que eu sempre faço uma análise familiar com cada família, né, para verificar as crianças e buscar ali uma condição peculiar de cada criança, para a gente documentar isso. Porque documentando e a gente conseguir comprovar para o juiz que existe uma necessidade, o juiz pode autorizar. Nós já É, temos julgados dessa forma, nós já temos casos de autorização no Brasil, mesmo sem a regulamentação ainda, de crianças que conseguiram o direito de estar em homeschooling, né, de continuar em homeschooling, devido ao melhor interesse da criança. Então, hoje nós prezamos muito pelo melhor interesse da criança, né? E então a gente tem que buscar essas informações para o autista. Em muitos casos é aconselhável, porque ele vai se desenvolver, né? Eu vejo assim muitas mães e pais aí que veem uma diferença enorme nas crianças quando eles fazem homeschooling, né? E dentro da sala de aula, a criança às vezes está sofrendo, é, né? Sofre a criança, sofre a mãe, sofre o pai, né? Por quê? Porque a criança não consegue se desenvolver como ela deveria. E aquilo acaba acarretando um sofrimento para ela mesma, né? Para a própria criança que está ali e não tem desenvolvimento, né? Então, muitos casos, o homeschooling é indicado, tá? Eu queria falar, Ângela, também, então, que você comentou um pouquinho aí sobre a carteirinha do estudante, né? Que é um diferencial da oficina, um diferencial desse suporte, né? Disso que a oficina oferece para as famílias educadoras, porque
Aqui, o meu filho já recebeu a carteirinha dele, né? E no verso, nós temos o QR Code. Quando lê esse QR Code, a gente chega nas informações dentro da oficina, e aí qualquer um que pegar essa carteirinha, ele vai ver as informações dentro da oficina, como que tá essa criança dentro da oficina. Então, é um diferencial. Lembrando, pessoal, vou falar antes que eu esqueça, né? É muito importante estar ligado a uma instituição de ensino. Por quê? Porque os juízes buscam, né, querem que as famílias tenham suporte pedagógico. Então, eu já vi muitos juízes falarem assim: ah, mas a família estava usando o material de uma outra família que não tinha amparo nenhum da questão pedagógica e estava fornecendo material, né? É essencial que esteja com um suporte, um suporte jurídico, um suporte pedagógico de uma instituição de ensino com CNPJ. Uma Exatamente. instituição de ensino que seja consolidada no mercado. Isso faz muita diferença, porque é um suporte profissional. Hoje, não é exigido que o pai e a mãe tenham uma formação na área ou nem em outra área, mas após o projeto de lei também vai ser exigido uma formação. Claro que ele vai dar um, um tempo ali para as famílias se adequarem, né? Mas vai ser exigido. Então, hoje, por ainda não ter essa regulamentação, os juízes estão de olho para ver se tem um suporte pedagógico, se tem um profissional, se tem uma instituição por trás que está dando esse suporte. Isso também faz diferença. Essa semana eu peguei um processo e o juiz foi categórico, né? O promotor entrou com o processo, mas o juiz foi categórico em dizer assim: a família não está praticando homeschooling puro, que seria sem conteúdo nenhum, sem material nenhum. A família está ligada a uma instituição de ensino. Isso eu achei muito interessante, porque ele citou que estava ligado a uma instituição de ensino e que isso fazia diferença para aquela família. E o juiz não concedeu o pedido que o Ministério Público fez, né, para aquela família. E a família ainda está em homeschooling, né? Então, assim, é importante a gente ter materiais, ter um amparo, porque isso faz diferença se chegar em um processo judicial. E aí, então, Ângela, fale para nós sobre essa carteirinha do estudante, sobre as informações que aparece no QR Code, sobre tudo que vocês apresentam ali dentro dessa carteirinha do estudante. Então, só fechando um pouquinho o teu comentário, eu lembro de um outro processo que a gente acompanhou, que o promotor era muito favorável, né, à ideia da educação Uhum, domiciliar, uhum, lembra? E que ele disse isso, que não poderia conceder naquele momento, porque a família usava material de outras famílias, não tinha uma ligação com uma instituição de ensino e não estava alinhada à BNCC. Lembra uhum, desse uhum, comentário? Que a uhum. gente comentou ainda, nossa, olha aqui, ó, eles estão. O De olho. promotor estava. O promotor estava assim dizendo: eu quero, eu acho bacana, mas eu não Uhum, posso, porque vocês não têm o mínimo que a gente precisa para liberar isso aqui. Então, uhum, assim, aquilo me marcou muito, porque estava bem claro lá. A Base Nacional Comum Curricular, estava lá a instituição de ensino, porque o que que acontece? Às vezes as famílias elas buscam professores particulares, aleatórios, né? Ah, eu preciso de um professor de matemática, busca. Eu preciso de um professor de história, busca. E faz os registros uhum. até. Só que na hora de um processo, não tem uma instituição de ensino. E E conta quem é que vai ir muito. lá Uhum, defender essa família para dizer, não, essa criança estuda, ela não está em abandono? Os professores particulares não vão se envolver nisso, né? Então é difícil também por esse lado. Sobre a carteirinha do estudante, como eu disse antes, a nossa carteirinha ela tem dois QR Codes atrás. Um QR Code que é exclusivo do aluno e o outro que é da nossa instituição. Quando a família escaneia, quem quer que seja, o primeiro QR Code, ele já dá na matrícula do aluno, certo? O que que tem na matrícula? Nome do aluno completo, nome do pai, nome da mãe, a fotinho da criança, organizadinha, a série, o ano série que a criança está matriculado, se a criança tem algum laudo, tem algum tipo de necessidade especial ou não tem, ou seja, um checklist completinho da criança.
da matrícula. Tem ali a nossa assinatura, né? A responsável pedagógica, jurídica, a questão da empresa, tudo organizado. No QR Code do lado, né? A gente tem os dados da oficina do estudo, a CNPJ, o carimbo ali, a logo, tudo a organização dessa parceria com a Associação Brasileira de Educação à Distância. Então, tá tudo completinho. E o que que acontece? Às vezes, as famílias elas nos ligam pedindo: eu preciso de um comprovante de matrícula. Eu preciso de um atestado de matrícula para o meu filho conseguir uma bolsa de xadrez em algum lugar. Eu preciso de um atestado de matrícula para o meu filho fazer esporte aqui na nossa cidade sem pagar, com bolsa. Na carteirinha já tem a matrícula. É só abrir a carteirinha, o QR Code já está ali para a família pegar aquele documento ali para o que ela for necessário, para o que for necessário. A carteirinha ela tem prazo de validade. Todas as nossas agora vão ficar até ano que vem, né? Até março do ano que vem, se não me falha a memória, né? Então depois os QR Codes, o vínculo ele é excluído e se a família renovar o contrato, volta o vínculo novamente, né? Tudo certinho. Então assim, durante o tempo de vigência do contrato, tudo estará funcionando à disposição das famílias, né? A instituição de ensino, que eu vi uma pergunta aqui, qual instituição de ensino, enfim, como? Uma instituição de ensino, por exemplo, como a oficina. Existem muitas, né, por aí, a gente, né, não tem nem como citar, existem muitas, mas o que a gente tem que cuidar hoje é isso que a doutora falou lá no início, documentos. Que nós nos deparamos essa semana, inclusive, com um processo de uma família aí que não é nossa cliente, que quando a família foi buscar junto à plataforma, a documentação não tinha nada. Uhum. Tinha lá um contrato que é impresso igual para todo mundo, sem nome da criança, sem dados, sem nada. Não tinha nada, né, Deise? E aí, Nada. quando a família precisou do auxílio da instituição, a instituição era Caiu aquilo que fora. tinha, É. né? Então, assim, pesquisem as instituições, verifiquem os materiais que eles oferecem, como é que eles fornecem, né? Porque tudo, até um contrato da instituição de ensino, a gente utiliza no processo. Por quê? Porque isso vai demonstrar que está ligado a uma instituição de ensino. Então, a gente precisa ter um contrato. O contrato faz muita diferença. Então, não é Contrato simplesmente eu falar que personalizado, estou né, Deise? ligada a uma instituição de ensino. Eu tenho que comprovar. E eu comprovo através do contrato. Então é isso, pessoal. Hoje eu vou antes de eu abrir para a Ângela ali, dar as considerações finais dela, eu queria só mencionar que a oficina oferece um suporte que eu não vi em lugar nenhum, tá, pessoal? Então vocês podem conversem lá com ela, pergunta, tira suas dúvidas, busquem pelas instituições, verifique todo o material. É, Antes de finalizar, eu acho que a Ângela podia falar um pouquinho sobre avaliação diagnóstica, que eu acho extremamente importante para demonstrar, né, todas as informações daquela criança. Então, quando ela está saindo da escola e está iniciando o homeschooling, é excelente a avaliação diagnóstica. Na maioria das vezes, a gente consegue comprovar a defasagem educacional que existe. E isso a gente consegue demonstrar a diferença da escola e a diferença de estar em homeschooling depois, né? Que ela recupera tudo aquele tempo perdido, toda aquela defasagem, consegue aproveitar o tempo e ainda avançar no conteúdo. A avaliação diagnóstica, ela nos dá muitos sinais, ela mostra muitas questões sobre as condições peculiares de cada criança. Mas essa avaliação diagnóstica não é simplesmente fazer, conversar e não entregar uma devolutiva para a família. Essa devolutiva é um documento para a família. Então, a família precisa dessa devolutiva. Então, não é simplesmente falar assim, a gente fornece avaliação diagnóstica, a gente fornece contrato, a gente tem um documento, mas aí, a hora que a família precisa, não tem. Então, tomem cuidado com isso, porque isso vai fazer a diferença no momento que vocês precisarem. Às vezes as famílias falam assim: olha, eu não sabia que era dessa forma. Não sabia porque não precisou. Porque na hora que a família mais precisa, ela não tem aquele apoio da instituição de ensino, e isso vai fazer diferença depois. Tá, pessoal? Então eu vou abrir para a Ângela fazer as considerações finais e eu quero que ela fale um pouquinho da avaliação diagnóstica. E aí a gente já vai finalizando também, porque o nosso horário já está se encerrando. Então, vamos lá.
Na verdade, a gente falaria umas 5 horas aqui sem parar, né? Sim. Então vamos lá. A questão das avaliações diagnósticas. Como é que funciona? Quando a gente, inclusive, nós estamos corrigindo mais de 200 agora. A nossa coordenadora está enlouquecida de tantas que tem para fazer devolutiva. Como é que acontece? Não é simplesmente uma prova de marcar, uma prova que tu pega um gabarito, sabe? E devolve para a família. Toda avaliação diagnóstica ela é pautada nas habilidades da BNCC para cada conteúdo. Então, por exemplo, uma criança chegou para a gente, a mãe e o pai dizem que ela está no 5º ano, que ela tem idade de 5º ano. A gente vai fazer a avaliação do 4º ano para ver se realmente ela concluiu aquelas habilidades do 4º, né? E se ela está apta, sim, a ir para o 5º ano. Às vezes, na avaliação diagnóstica, a gente percebe que não está, que ela tem um nível lá de 2º ano. Mas, às vezes, ela tá ok no português, na história, na geografia, mas está com problemas sérios em matemática. O que que a gente faz? A gente mostra tudo isso para a família através das habilidades que foram desenvolvidas na prova e sugere para a família voltar a recuperar a base somente daquela defasagem que a criança tem. Não significa que ela vai ter que repetir o 4º ano tudo de novo. Entende? No homeschooling não é assim que funciona. A gente vai lá, recupera a habilidade pontual da criança e bola para frente. É assim que funciona. As devolutivas. No parecer que a nossa coordenadora faz, tanto é que as avaliações passam todas por ela, por isso que demora um pouquinho, às vezes, até a gente fazer essa devolução, porque não é uma equipe qualquer que corrige. Uhum. Nenhuma sai da oficina sem passar por ela e sem passar por mim. Ela faz toda a correção, ela mesma faz a correção, claro, com a ajuda dos profissionais que elaboraram cada parte da prova, é uma equipe. Depois que ela monta o relatório, baseado em tudo isso, a gente faz ele no formato documento, né? E eu faço ainda a leitura de tudo isso antes de enviar para a família. E ali a gente mostra a real situação da criança. Se ela pode frequentar um 5º ano, se ela não tem condições, se ela pode progredir, como aconteceu esse ano. Tem uma mamãe aqui dizendo que é maravilhoso, que bênção, né? A gente fica feliz, né, em poder ajudar sempre, né? A Cris. Como aconteceu esse ano, de crianças que tinham idade de 1º aninho, mas habilidades de 3º ano desenvolvidas já. Então não tem por que a gente ficar segurando, né? A gente vai potencializar as habilidades dessa criança e o autodidatismo dela. Porque o homeschooling é isso, né? É incentivar a criança a buscar, a pesquisar. Nos nossos materiais, a gente organizou todos os materiais, todos passam pela supervisão da coordenadora da Nayara, que inclusive ela está aqui na live, né? Eu acho que vocês vão ter um momento para fazer uma live também mais adiante, né? Para ela poder falar sobre tudo isso. Como que a gente organiza os materiais? Tá? Nós somos cristãs, certo? Mas o nosso material ele não tem um vínculo religioso. Por exemplo, ele é voltado, o material católico, o material... Não, o nosso material é BNCC limpa. A gente tirou tudo que podia, né? Que não era interessante, que trazia um viés ideológico, que a gente sabe que a BNCC, se não for bem usada, ela permite essas coisas. Então, a gente limpou tudo isso, trouxe muitos textos de valor para as crianças, não trouxe música mundana. Quando a gente vai trabalhar essa parte dos gêneros textuais, não tem música mundana. Eu sou da área das letras e eu sei que se eu quisesse levar um funk para a sala de aula, eu poderia levar, porque a BNCC ela permite isso. Mas a gente faz o quê? Tira toda essa poluição. Tudo isso e leva para casa das famílias o que tem de valor, de construtivo, dentro daquilo que a gente acredita também. Mas não é um vínculo religioso, não é um material denominacional de religião A ou B. O nosso material é um material prático que pode ser usado por qualquer família e que não trará problema nenhum numa questão de um processo. Problema nenhum, muito pelo contrário, né? Então, até o 5º ano, a Nayara faz toda a organização desse material. Toda a organização. E, inclusive, o material tem QR Code, com aulas de videozinhos explicativos da nossa equipe. Então, o aluno está ali estudando, por exemplo, a matemática, sei lá, a divisão. Daqui a pouquinho ele vai encontrar um QR Code ali. A mamãe pode ir lá escanear e ele vai ver uma explicação de um professor
que talvez não seja quem elaborou o material, mas da nossa equipe, falando ali sobre como a criança tem que pensar aquilo ali, como a mamãe pode fazer para ajudar aquela criança. É muito legal. E os materiais de área, de sexto a nono ano, que já envolve daí português, matemática, história, geografia e ciências, tudo separado, também é um material que foi montado pela nossa equipe, né? Uma coisa bem importante que eu acho legal falar sobre ciências, né? Sobre história. Ciências do oitavo ano, por exemplo, né? As ciências do oitavo ano, ela envolve tudo sobre corpo humano, sobre sexualidade. São muitos conteúdos que são abordados lá no oitavo ano. Como a gente trabalha isso com as famílias? A gente montou materiais diferentes. E a família que quer trabalhar essa parte em casa com a criança, a gente manda o material, a família vê como vai abordar esses conteúdos com a criança, e nós não fazemos isso. E tem muitas famílias que dizem, não, Ângela, a gente quer que a oficina do estudo ensine isso. Porque a gente sabe que isso vai cair no Enseja daqui a pouquinho para as crianças, e porque eles realmente precisam aprender. Mas a gente não quer que eles aprendam de um jeito deturpado. A gente quer que eles aprendam do jeito certo as coisas. Então, aí a nossa equipe desenvolve os conteúdos. As famílias estão sempre por perto, porque como as aulas ao vivo, elas ficam gravadas, às vezes a família assiste no outro dia de novo com a criança, para poder revisar. Nós montamos um cronograma, é muito relativo, assim. Nós temos pacotes que vão de R$ 99, por exemplo, até o que a família quiser personalizar. Né? Isso é bem relativo. Aulas ao vivo, por exemplo, a gente deixa gravada, no outro dia coloca lá no grupo da família. A família pode assistir, revisar quantas vezes quiser aquele conteúdo ali. Então, no dia que tem aula, estuda ao vivo. No dia que não tem aula, aproveita para reassistir, para revisar as aulas que foram dadas, né, nos outros dias. Então, se a família monta um cronograma maravilhoso de aula, de revisão, de tudo que precisar. Agora em julho a gente está chegando na nossa semana de provas, né? Agora em julho, e aí tem as avaliações, aí depois vai o parecer para os pais. Não trabalhamos com parecer dando nota para as crianças, tipo, né, 10, 9, 8, não. A gente mostra para a família o quanto essa criança se desenvolveu, o quanto ela evoluiu. Ela chegou, não sabia tabuada básica, hoje ela já domina as 4 operações. Então a gente dá um parecer para a família mostrando o avanço dessa criança, o quanto ela progrediu e aonde ela não conseguiu ainda, aonde ela ainda tem dificuldade, aonde a família precisa investir mais tempo, né? Investir material e seja onde for. Porque às vezes a criança ela desenvolve com mais facilidade algumas habilidades e outras têm dificuldade, né? Por exemplo, quem ama as humanas pode ter dificuldade nas exatas e assim por diante, né? Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai ajudando a família a entender o processo do seu filho. E esse resultado, esses documentos vão para a pastinha do aluno. A hora que a doutora Daisy chamar, né? Tá tudo prontinho ali. Tá certo. Então, você quer trazer suas considerações finais, Ângela? Eu queria agradecer, né? Agradecer todo mundo pela oportunidade, por estarem aqui conosco. Dizer que a Oficina do Estudo está sempre à disposição. Podem nos chamar ali no WhatsApp, que está no nosso perfil, né? A gente está ali, eu não digo 24 horas, mas assim, a gente tem muito, muito, muito tempo de atendimento, né? E pode nos chamar, quiser chamar no direct do Instagram. Às vezes dá uma demoradinha, né? Um pouco, porque a demanda é bastante grande, mas sempre as meninas retornam. E a gente pode, então, fazer uma reunião com a família, organizar, ver o interesse. Depois da live de segunda, a gente teve no mínimo 10 contatos já para fazer esse fechamento, de famílias que não sabiam que isso existia, de famílias que não sabiam que poderiam colocar o seu filho que é autista no homeschooling. Então foi muito, muito bacana. Quem precisar entrar em contato com a gente, chama no direct do Instagram ou chama lá no link. Lá na bio tem o nosso contato do WhatsApp, né? E aí a gente está à disposição para atender todo mundo, né? Para atender vocês, para ajudar no que for necessário. Muitas vezes as famílias chegam para a gente e elas já têm contrato com outras empresas. E não tem problema nenhum, a gente vai falar da nossa proposta. Daqui a pouco, lá para 2025, a gente vai estar junto, né? Então é assim, dizer que a gente está se organizando para a Expo, né, Daisy? Já temos Isso. data ali para
para a Expo Homeschooling esse ano, né? Vai ser em São Paulo. E muitas das famílias que, quem sabe, estão nos assistindo aqui vão poder nos encontrar Uhum. lá na Expo esse ano também. Excelente, Ângela. Eu quero te agradecer, agradecer pelo teu tempo, pela tua disposição em vir falar com as famílias. Isso é muito importante para que as famílias entendam, né, e conheçam as questões pedagógicas, daquilo que nós precisamos apresentar, daquilo que nós precisamos nos preocupar e nos preparar, né? Porque eu sempre digo assim, a família preparada é diferente. Não é só a gente iniciar o homeschooling, nós precisamos estar preparados. Independente do que acontece, se tem denúncia, se não tem denúncia, eu preciso estar preparado. Né? Porque se eu estou Exatamente. preparada, eu não vou, eu vou saber receber um conselho, vou saber receber o Ministério Público, eu vou ter documento para entregar, eu vou ter uma avaliação diagnóstica, eu vou poder ter argumento para falar por que que nós estamos fazendo homeschooling e vou poder documentar tudo isso e estar amparado, demonstrando que não existe abandono intelectual. Então, eu Exatamente. agradeço a tua participação, agradeço a participação de todos que estão conosco até agora. Nós nos colocamos à disposição de vocês. Essa semana está bem corrido, né? No domingo, não, na segunda, perdão, eu tenho uma outra live sobre perguntas e respostas, né? Eu vou responder muitas perguntas do jurídico, perguntas que me fizeram aí essa semana toda. Amanhã eu vou abrir a caixinha de perguntas de novo. E aí eu quero que vocês façam as perguntas de vocês, porque eu quero tirar as dúvidas de vocês no aspecto jurídico. Então, a gente já trouxe o aspecto familiar, a gente já trouxe o aspecto pedagógico, e aí eu vou trazer para vocês algumas respostas do jurídico também. Mas me mandem as dúvidas de vocês para eu saber o que que vocês querem que eu fale nessa live de segunda-feira, às 8 horas da noite. Lembrando também que no dia 6 nós temos um evento, uma aula gratuita que vai ser pelo YouTube, mas para que vocês possam participar, tem que se inscrever através do link que está na minha bio, tá, pessoal? Então, se inscreva lá no grupo, lá no link da bio. Você vai entrar em um grupo, nós vamos te mandar todas as informações relacionadas ao evento que vai ter, e aí a gente se encontra no dia 6. Tenho certeza que eu vou te dar muitas outras dicas, tenho certeza que você vai receber mais informações e vai conhecer um pouco mais sobre o homeschooling. Tá certo, pessoal? Eu posso finalizar só Pode. respondendo uma perguntinha aqui, sobre quem faz Cici, né? Eu vi que teve uma pergunta aqui. Não tem problema nenhum de aliar o Cici com a oficina do estudo. Nós temos muitas famílias que fazem. Como eu disse antes no início da live, o Cici é um currículo excelente, complementar. Dá para fazer, não tem problema nenhum. Faz o currículo alinhado à base e faz o Cici também. A criança vai estar extremamente preparada, extremamente ali, bem amparada, né? Em caso que Deus nos livre, né, de uma denúncia, mas como a gente falou antes, a gente não tá na chuva, né? Pode fazer sem problema nenhum. Está com a documentação, está tudo organizadinho. E ainda faz um currículo excelente como complemento. Show de bola. Uma coisa importante que me chamaram no meu privado aqui perguntando sobre o site, plataforma. Nós estamos subindo um site agora logo lá já, mais assim, dinâmico para as famílias poderem adquirir algumas coisas, né? Assim, chegar na gente de uma maneira mais fácil, né? Mas temos hoje de imediato o Instagram, que pode ser acionada ali, chamada a qualquer momento. Mas muito em breve teremos uma plataforma de ensino, teremos também o site que está sendo desenvolvido para isso. Eu gosto mais desse atendimento humanizado, né? Porque eu vejo o anseio das famílias, porque eu recebo muita família que vem de plataforma, muita família. E na hora do problema, estão sozinhos. Então, às vezes a gente demora um pouquinho mais para otimizar, mas somos nós, não somos robozinho lá do outro lado da tela, né? É a equipe que está ali, sempre à disposição. Às vezes eu sou uma que respondo às vezes meia-noite, 1 hora da manhã já atendi família. Então, assim, é humano. A gente está junto para todo o processo, desde o sucesso até uma questão possível que possa vir a acontecer, né? Ótimo. Tem uma colocação ali sobre o Conselho Tutelar, a Ilane, né, Ilane? Já recebemos o Conselho Tutelar e por enquanto está parado. Não sabemos o que seguirá.
né? É importante analisar a situação para ver o que foi feito e o que pode ser feito a partir de agora, né? Porque você recebeu o conselho, de repente conversou com o conselho, mas ainda dá para preparar a documentação. Tá Daqui a certo, pessoal? pouco eles. Então tá bom. Então nós vamos finalizando. Deus abençoe vocês. Aguardamos aí as perguntas e que vocês estejam conosco. Qualquer dúvida, nos procure. Deus abençoe a todos e muito Deus obrigada. abençoe. Uma Boa boa noite. noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.